Você sabe quem são os 6 homens mais cruéis da Bíblia? O último vai te surpreender. Em cada canto da terra, os cristãos se reúnem para ouvir as palavras da Bíblia, onde se escondem narrativas de coragem, fé e sacrifício, mas também de crueldade e maldade, que nos ensinam lições que, embora amargas, são necessárias. É impossível falar sobre a Bíblia sem encarar as figuras que, por sua dureza, marcaram a história de maneira indelével. Eles são homens que usaram seu poder de maneira destrutiva, guiados por suas próprias ambições e desejos egoístas. No entanto, por trás de cada história de crueldade, existe uma lição, e por mais sombria que seja, essa lição pode nos ensinar algo vital sobre a natureza humana e o próprio plano de Deus. Vamos conhecer os 6 homens mais cruéis da Bíblia. Se prepare para se surpreender, porque o último nome dessa lista vai chocar você. Mas antes, aproveite para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas histórias. Isso é totalmente gratuito e ajuda muito a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Vamos começar. Primeiro, Caim, o primeiro assassinato. A história começa nos campos de Abel e Caim. Eles eram irmãos, filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas Deus se agradou da oferta de Abel, o que despertou no coração de Caim um ciúmes profundo e sombrio. E movido pela inveja e pelo ódio, Caim cometeu o primeiro assassinato da história, matando seu próprio irmão. Foi o ato que inaugurou um ciclo de violência na humanidade. Quando Deus confrontou Caim, ele não demonstrou arrependimento, mas sim arrogância. Ele tentou esconder seu crime e, ao ser questionado, respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão?" Como se Deus não soubesse de tudo. Caim não apenas matou Abel, mas também rejeitou a graça de Deus, recusando-se a reconhecer a gravidade de seu pecado. Sua crueldade não foi apenas física, mas espiritual, porque ele se afastou da misericórdia divina. Caim não sofreu uma morte imediata, mas foi marcado por Deus. Através de sua marca, ele carregou o peso de sua violência por toda a sua vida. Sua história serve como um alerta de como o ressentimento e a inveja podem levar uma pessoa à tragédia. É uma lembrança de que Deus vê os corações humanos e nada pode ser escondido dele. Segundo, Faraó, o rei teimoso e cruel. Avançamos para o Egito, onde o Faraó, um dos homens mais poderosos da sua época, governava com mão de ferro. O que o Faraó fez ao povo de Israel é uma das histórias mais impactantes e duras da Bíblia. O povo de Israel estava sob opressão, sendo escravizado e forçado a trabalhar sem descanso. Quando Moisés, escolhido por Deus, apareceu diante de Faraó para pedir a liberdade do povo, o rei não apenas se recusou a libertá-los, mas também endureceu seu coração, desafiando o próprio Deus. A crueldade de Faraó é vista em sua persistente rejeição à justiça e à misericórdia divina. A cada praga que Deus enviava como aviso, desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos egípcios, Faraó se mostrava cada vez mais obstinado e insensível. Mesmo diante de tanto sofrimento, ele se manteve firme em sua maldade, tratando o povo de Israel com desdém e desprezo. Faraó acreditava que sua autoridade era absoluta, que nada nem ninguém poderia desafiá-lo, mas ele estava errado. No fim, a crueldade de Faraó resultou em sua própria destruição. Ele e seu exército foram tragados pelo Mar Vermelho enquanto perseguiam os israelitas. A história de Faraó mostra que, por mais que o mal pareça triunfar por um tempo, a justiça de Deus prevalecerá. Terceiro, Nabucodonosor, o orgulho de um rei poderoso. Outro homem cruel da Bíblia é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele era um monarca de grande poder e riqueza, mas sua crueldade foi acompanhada de um grande orgulho. Nabucodonosor se via como o senhor do mundo, o mestre de todos, e acreditava que seu poder era inabalável.
mas seu orgulho o levou a uma queda inesperada. Ele conquistou Jerusalém e destruiu o templo, levando os judeus para o exílio em Babilônia. Mas seu pecado maior foi se considerar igual a Deus. Quando o rei olhou para sua grande cidade e se vangloriou, dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei?" Deus o humilhou de maneira brutal. Nabucodonosor foi castigado por sua arrogância e perdeu sua sanidade, sendo expulso do palácio e forçado a viver como um animal, comendo grama e sendo tratado como uma besta. A história de Nabucodonosor serve de lição sobre os perigos do orgulho e da vaidade. Quando um homem se esquece de quem o fez e se coloca no lugar de Deus, as consequências podem ser devastadoras. Quarto, Amã, o vilão da Pérsia. A história de Hamã, um dos oficiais mais próximos do rei Assuero, ou Xerxes, é uma das mais cruéis da Bíblia, e sua maldade revela como o orgulho e o ódio podem transformar uma pessoa em um verdadeiro monstro. Hamã, um homem de grande poder na Pérsia, tomou um ódio mortal contra Mordecai, um judeu que se recusou a se curvar diante dele. Este simples ato de desobediência foi suficiente para fazer com que Hamã planeasse a morte não só de Mordecai, mas de todos os judeus do império. Ele tramou a destruição de um povo inteiro, com a intenção de exterminar todos os judeus por causa de um insulto pessoal. Ele enganou o rei Assuero, convencendo-o a assinar um decreto que ordenava o massacre dos judeus. O orgulho de Hamã o cegou para as consequências de suas ações, e sua obsessão em destruir os outros levou-o à perdição. No entanto, o que Hamã não sabia era que Deus estava no controle. A história de Ester, a rainha judia que intercedeu junto ao rei, levou à queda de Hamã. Em um giro surpreendente do destino, Hamã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O vilão foi derrotado e o povo judeu foi salvo, mostrando que aqueles que planejam o mal para outros, frequentemente, acabam sendo vítimas de suas próprias tramas. Quinto, Herodes o Grande, o rei tirano. O Grande é uma das figuras mais infames da Bíblia, conhecido por sua crueldade e paranoia. Como rei da Judéia, ele fez de tudo para manter seu poder, incluindo assassinatos de membros de sua própria família, como sua esposa, filhos e outros parentes que ele considerava uma ameaça ao seu trono. Mas a crueldade de Herodes ficou ainda mais evidente no episódio da matança dos inocentes, quando, ao ouvir da profecia sobre o nascimento do rei dos judeus, ele ordenou o assassinato de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, na tentativa de eliminar Jesus Cristo. A matança dos inocentes foi um ato de desespero de um homem que não podia aceitar o nascimento de alguém que fosse uma ameaça ao seu domínio. Herodes usou seu poder de maneira monstruosa para tentar controlar o destino e proteger sua posição. Mas sua obsessão por manter o poder levou-o a uma crueldade sem limites. Esse massacre, que matou centenas de crianças, revela o quanto o egoísmo e a sede de poder podem corromper uma pessoa. No fim, Herodes morreu, mas sua maldade ficou registrada na história como um lembrete das consequências de um coração endurecido pelo medo e pela ambição. Sexto, Judas Iscariotes, o traidor supremo. Agora chegamos ao homem cuja história mais nos choca e nos entristece. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é o símbolo da traição. Ele foi escolhido por Cristo para fazer parte do grupo íntimo que acompanhava seus ensinamentos e milagres, mas, por algum motivo, Judas deixou-se dominar pela ganância e pelo desejo de poder. Ele foi o responsável por trair o Senhor, entregando Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, um preço vil para o Filho de Deus. A traição de Judas não se limitou ao ato físico de entregar Jesus, mas à traição do coração. Ele estava tão preso ao materialismo e à ambição que não conseguiu ver o valor daquilo que estava ao seu redor, o próprio Salvador.
A dor de Judas não acabou com o beijo de traição. Quando ele percebeu a magnitude de seu erro, tentou devolver as moedas, mas não conseguiu encontrar perdão para si mesmo. Desesperado e consumido pela culpa, Judas acabou se suicidando, deixando um legado de tragédia e desespero. A história de Judas é uma das mais sombrias da Bíblia, pois nos lembra que é possível estar tão perto da verdade e, ainda assim, fazer escolhas terríveis. Sua traição nos ensina sobre os perigos do egoísmo e da falta de arrependimento. A decisão de Judas de entregar Jesus é um lembrete de que, mesmo aqueles que conhecem a verdade, podem se desviar para o caminho do mal se não guardarem o coração com vigilância. Não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe com quem você ama e se inscreva para continuar aprendendo mais sobre as lições bíblicas que podem transformar sua fé. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar em Por que Jesus chamou Zaqueu, um encontro que mudou tudo. Não perca, e que Deus abençoe você e sua família.